Geral, um programa sobre tudo e o resto. No programa de hoje vamos falar sobre as implicações econômicas, políticas e sociais da pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo. Este programa é gravado comigo aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil, e com a participação do historiador Ângelo Bilésimo, direto de Lisboa, em Portugal. Cabe ainda aqui o registro de que este programa está sendo gravado no dia 18 de março de 2020. Logo, os dados que nós iremos apresentar a partir de agora se referem até o dia de hoje. Segundo as informações coletadas em todo o mundo, o Covid-19, como ficou conhecido, essa doença do novo coronavírus, já infectou mais de 200 mil pessoas em cerca de 150 países. Além disso, foram registradas 9 mil mortes aproximadamente. Ângelo, diante destes números, a gente pode começar por um aspecto político-econômico. Uma situação que está sendo bastante discutida entre os governos dos países de todo o mundo é justamente a questão das políticas de saúde pública. A gente sabe que a partir dos anos 1980, um modelo neoliberal vem sendo adotado de forma mais ou menos geral pelas economias mundiais. E esse modelo prevê que a participação do Estado seja cada vez menor na vida das pessoas. No entanto, esta pandemia tem mostrado de que se o governo não estivesse atuando, os resultados poderiam ser ainda piores. Como é que tu analisa essa questão a partir de agora? Isso talvez seja uma discussão que tenha que ser feita quando pior passar, né? No momento que a gente possa olhar para essa experiência e tentar chegar a alguma conclusão. Mas o que me parece provado até agora é que tu precisa de algum ente coordenando, né? A saúde pública e a necessidade de isolamento ou de contenção, ou seja o que seja, ela precisa de um centro, né? Porque uma pessoa que tu tem exemplos na Coreia e na Itália, por exemplo, que são alguns dos países que estão tendo mais problemas, né? Em que uma pessoa, uma única situação que saiu do controle dificultou muito para todas as outras, né? E esse é um tipo de controle que só o Estado tem condições de fazer. Tu não tem como ter algum ente orgânico ou que surja espontaneamente que seja capaz de fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que sim, eu acho que o papel do Estado vai ter que ser reforçado e repensado quando passar essa crise toda. Claro que sempre pensando em um Estado eficiente, que não seja e que permita as liberdades que a gente tem que ter, mas que ao mesmo tempo possa retome de alguma forma a sua capacidade de planejamento centralizado, né? Porque a gente tem, por exemplo, aqui em Portugal, faz 10 minutos o presidente foi à televisão comunicar que estava declarando o estado de emergência, e que uma série de medidas iam ser tomadas e que só o Estado tem capacidade para fazer isso, né? Limitação ao deslocamento, obrigação de funcionamento de determinadas empresas. Então, pelo menos a narrativa de que o Estado tinha que ser cada vez menor e que o papel do Estado não só poderia ser feito por entes privados, mas seria feito ainda de maneira ainda melhor por entes privados, me parece que não mais se sustenta. Partindo para um viés um pouco mais social, relacionado diretamente ao cotidiano das pessoas, uma questão que tem preocupado bastante os agentes de saúde pública é o desinteresse cada vez maior de parte da população em relação à ciência, ou, para ser um pouco mais acadêmico, em relação ao método científico, né? Para piorar a situação, as pessoas ainda elas se informam a partir de bolhas, né? A partir de pesquisas que elas fazem na internet, e essas pesquisas geram mais do mesmo, ou seja, quando elas procuram assuntos como a antivacina, por exemplo, para usar uma situação aí que tem preocupado bastante governos de todo mundo, inclusive o brasileiro, né, que a gente pode lembrar que algumas doenças já tinham sido erradicadas e agora estão voltando, justamente pelo fato de que as pessoas estão ficando mais relaxadas, por assim dizer, com a vacinação. E essas pesquisas que as pessoas fazem acabam gerando novos conteúdos que vão sendo assimilados por elas como a única verdade possível, e elas também reproduzem isso para os seus
contatos, né? Então, este é um problema que parece que é inevitável do jeito que a internet se apresenta hoje em dia e que os governos têm de saber contornar a partir de agora, né? Como é que tu analisa essa questão a partir deste momento e como é que os governos podem dedicar os seus esforços para combater esse tipo de atitude anticientificista? Isso talvez seja um dos desafios da sociedade moderna, né? Tu respeitar e tu aumentar cada vez mais o grau de liberdade, mas também de alguma forma tu garantir que as pessoas ajam e tomem as atitudes minimamente com um mínimo de responsabilidade. Então, é um movimento que tem sido visto em muitos lugares e talvez os Estados Unidos seja o grande centro de radiação disso, né? E o Brasil tenha abraçado isso com muita vontade nos últimos anos, né? Nos últimos tempos. E que apesar de não ser diretamente ligado ou de forma específica a essa situação do Covid-19, é um campo de cultura para que no futuro a gente tenha outras parecidas, né? Porque a gente tem as dificuldades da vacina, desse movimento que talvez seja o grande exemplo, né? O movimento anti-vacina, que não só cria as condições para que essas doenças voltem, essas situações voltem a acontecer, como também dificulta o próprio combate, né? Então, no caso do coronavírus, se tu tem essa resistência a seguir as ordens tomadas pelas instituições de saúde e tal, e talvez no Brasil hoje a gente tenha essa questão que seja uma que a gente também vai ter que revisitar quando isso tudo passar do presidente Bolsonaro agir do jeito que vem agindo, questionando as decisões e as proposições das instituições de saúde, do próprio ministro de saúde dele, tu dificulta, né? Já são medidas que são difíceis, que têm que ser tomadas por todos, mas que causam grandes prejuízos econômicos, sociais, políticos. Então, se tu tem uma estrutura do próprio Estado ou estruturas paraestatais, universidades, coisas do tipo, ou gente nesses lugares puxando para trás, dificultando ainda mais as coisas, fica meio sem ter para onde correr, né? Então, são questões que já aconteceram antes, né, no caso das epidemias, mas pela primeira vez a gente tem um acompanhamento diário desde o começo, né? Talvez seja o primeiro caso de problema de saúde pública, em que tu tem desde lá em dezembro, quando começou a surgir na China, tu acompanha as notícias, tu sabe os casos. Então é uma situação diferente, é uma situação em que esse diz que diz, essa fofoca, esses boatos que vão se criando acabam atrapalhando muito, né? Porque a informação muda de um dia para o outro, né? Então, se tu não consegue confiar no que chega para ti, tu acaba não tendo como agir. E o Estado, assim, perde a capacidade de combater, né? Perde a capacidade de intervir em determinadas situações. Então, sim, é um problema muito sério e é uma coisa que me parece estar aumentando cada dia mais. E é outro ponto que a gente vai ter que, de alguma forma, enfrentar. Enquanto sociedade, vai ter que, de algum jeito, enfrentar isso, né? E me resta torcer para que a decisão que vai surgir de tudo isso não seja nem dar o poder para esse tipo de pessoa e amplificar o prejuízo que já causa, nem seja por outro lado, né? De alguma forma diminuir as liberdades individuais, a liberdade de expressão e coisas do gênero. Ângelo, tu acabou de citar aí o presidente brasileiro que não tem contribuído muito aí para combater essa pandemia, e a gente pode lembrar também do presidente americano, Donald Trump, que também minimizou bastante a pandemia no seu início, e agora o governo americano está tendo que rever uma série de medidas e aplicar ações bem drásticas, né, para conter o avanço dessa doença. No caso da Europa, que a gente acreditava ser o continente mais bem preparado em termos de saúde pública, a gente tem acompanhado aí países como a Itália, a Espanha, aí, que meio que não deram muita atenção para a doença em seu início e tem índices aí bastante altos, tanto de contágio quanto de mortos, né, a partir do coronavírus. E essa situação, ela parecia já meio que inevitável, principalmente porque a gente vive num mundo globalizado, então o tráfego de pessoas, ele é automático, né? Como a doença começou na China,
e se espalhou rapidamente ali nos arredores ali da cidade de Wuhan, ali, né, que foi o epicentro ali dessa pandemia, parecia inevitável que isso chegasse a outros países e a outros continentes, né? Então, isso leva a uma pergunta de que talvez organismos como a OMS ou a própria ONU deveriam trabalhar mais em conjunto, né? Esses países deveriam trabalhar mais em conjuntos para justamente ter um combate mais efetivo nessa doença, porque não adianta tu ter um controle em determinada localidade se a localidade vizinha não tem esse mesmo controle, né? Então, será que não é o momento aí dos governos pensarem em uma forma globalizada de combate a essa epidemia? É difícil a gente apontar alguma coisa nesse caminho, porque também depende dessa multipolaridade de ideias e de proposições, né? O sistema ele se alimenta muito disso. O que, ao meu ver, é imprescindível, e isso, na verdade, de uma forma ou de outra, bem ou mal, tem sido feito, é que os países conversem entre si, né? O caso da Itália é um exemplo, que está recebendo agora médicos chineses, está em contato já há algum tempo direto com a China, e à medida que a situação vai ficando um pouco mais confortável na China, eles estão conseguindo repassar alguns recursos para a Itália, que é o ponto quente no momento, né? Então eu acho que tem que haver uma aproximação, mas talvez não uma centralização, né? Talvez um aumento justamente da colaboração e da conversa entre os países. O que acontece é que muitas vezes essas estruturas de saúde dos países, e o Brasil talvez seja um exemplo, e os Estados Unidos do Trump também, elas acabam agindo à parte das decisões mais políticas, né? Então tu tem uma estrutura, uma burocracia oficial de gente preparada e bastante eficiente, que sabe o que está fazendo, mas o máximo que elas podem fazer é dar algumas sugestões, né? A decisão não cabe para ela. Talvez o caminho seja um pouco pelo contrário, seja fortalecer a ação de cada país, mas a partir de critérios técnicos, profissionais e dessas estruturas que a maioria dos países tem, né? A maioria dos países tem uma estrutura de saúde, ainda que não, talvez, no atendimento pequeno, no atendimento no dia a dia dos cidadãos, mas pelo menos nisso, né? De saber que tem uma epidemia, de saber que fechar a fronteira, coisas assim. O que a gente precisa é, de alguma forma, aproximar a decisão política dessa decisão técnica. E no Brasil, por exemplo, e nos Estados Unidos me parece que também, isso nunca teve mais longe, né? E passa pelo que tu tinha falado antes da questão das bolhas, a partir do momento em que, por exemplo, o presidente tem que filtrar todas as decisões dele a partir dessa lente política, né? Então a pergunta que acaba sendo feita não é o que é certo do ponto de vista técnico, do ponto de vista da saúde pública, mas é o que pode ser feito para fortalecer a visão política do meu grupo, né? De determinado grupo, daquele grupo ao qual eu pertenço. Então eu acho que sim, que a gente tem que, sempre é bom repensar e sempre é bom caminhar na direção de uma conversa e de um contato entre os países, mas que talvez o nosso problema que precisa ser resolvido mesmo é como que a gente vai responsabilizar politicamente as pessoas que decidem não tomar não cumprir as decisões que as pessoas que têm um perfil mais técnico decidem, né? Não cumprir o que essas pessoas tomam como decisão. Para finalizar, a gente tem acompanhado que os governos de todo o mundo têm tomado uma série de medidas para conter o avanço dessa doença, né? A gente sabe que o Covid-19, como é chamado esse novo coronavírus, se propaga muito facilmente em ambientes com grandes aglomerações e mesmo assim parte da população tem desrespeitado essas medidas, né? Aqui no Brasil e até mesmo aí em países da Europa, né, em Portugal, por exemplo, a gente pode acompanhar isso, as pessoas, como não podem ir a ambientes públicos como shoppings ou cinemas, elas acabam indo para outros tipos de ambientes que também promovem aglomerações, como as próprias praias, né? Aqui mesmo em Santa Catarina, aqui na região litorânea, o governo está fiscalizando com ação de polícia, né, para que as pessoas evitem de ir à praia nesse período aí da chamada quarentena, né, onde as pessoas devem ficar a maior parte do tempo nas suas casas, né, nas suas residências,
para justamente esse vírus ficar contido, né? Não ter uma grande proliferação e não promover um agravamento do sistema de saúde pública, né? Que é justamente onde a grande maioria dessas pessoas contaminadas tende a buscar o tratamento, né? Nesse sentido, como é que tu analisa aí a percepção das pessoas aí na Europa e mesmo aí em Portugal em relação a atuar em conjunto com o governo para que esse vírus seja contido? O problema da sociedade é que ela é feita de pessoas, né? Então tu tem, qualquer que seja a situação, tu tem a pessoa que vai seguir, a pessoa que vai agir de forma correta e a pessoa que não, né? Que vai tomar uma decisão, ou seja, racional, ou seja, egoísta, ou qualquer coisa do gênero. Tu teve aqui muitos exemplos até de coisas faltando no supermercado, porque a população ia lá e comprava 100 caixas de papel higiênico e daí acabava mesmo não havendo a necessidade. Ou tu teve como aqui em Portugal, no primeiro dia, quando se começou a defender que as pessoas não deveriam sair de casa e tal, e se fechou as escolas, as universidades, tu teve no dia seguinte as praias lotadas aqui, né? Apesar de a gente ainda estar saindo do inverno, mas aí no dia que aconteceu isso, no dia seguinte já se tomou uma medida de resposta, né? A polícia impedia que as pessoas ficassem na praia, podia ir lá, mas tu não podia ir lá estender a toalha e ficar lá na praia. E aí no mesmo dia à noite, quando as pessoas não puderam ir para a praia, teve algumas aglomerações na rua, gente à noite tomando cerveja, fazendo festa na rua, porque as boates e as coisas dos bares estavam fechados, mas as pessoas levaram cerveja e ficaram fazendo festa na rua. Então no dia seguinte também a polícia foi proibido o consumo de bebida alcoólica na rua e se agiu para coibir isso, né? Então, gente fazendo coisa errada, isso tu vai ter em qualquer momento, em qualquer situação. O que tu precisa é uma resposta da sociedade, e isso só pode ser feito pelo Estado, através do poder coercitivo, se for necessário, mas tu precisa que ele dê uma resposta, né? Tu precisa que ele haja, identifique os pontos que não estão funcionando, que as pessoas não estão fazendo de maneira voluntária, que sejam perigosos, ou que sejam complicados, ou que tenham uma justificação técnica, e agir nisso, né? Por isso que voltando para a primeira pergunta aqui, para fechar, por isso que talvez o Estado nunca tenha sido tão valorizado no combate a essa situação. Porque tu não pode deixar isso à vontade individual, porque as ações da pessoa não se limitam, né? Ninguém é uma ilha. As ações da pessoa não se limitam às consequências da própria pessoa. Então, se tu sai não é só tu que vai ser influenciado, que vai sofrer as consequências desse ato, né? Então, tu precisa, sim, de um ente, e por isso que o Estado tem que ser democrático, tem que ser construído a partir da vontade das pessoas, para que ele possa agir nessas situações com rigor necessário, com a velocidade necessária, e também com o apoio necessário da própria população. Como é aqui, mesmo as pessoas que foram na praia e que tiveram que ser impedidas pelo Estado de ir no dia seguinte, aceitaram e foram para casa e a situação se resolveu ali. Então, por mais que as pessoas sempre vão fazer coisa errada e vão ir onde não devem ir, vão fazer o que não devem fazer, tu precisa ter uma resposta justamente por isso, né? Se todo mundo cumprisse o que devesse ser cumprido e agisse bem, tu não precisaria nem da lei, quanto mais de uma resposta a essas situações específicas. E vale registrar mais uma vez que este programa foi gravado comigo aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil, e com o Ângelo direto de Lisboa, em Portugal. A gente fica por aqui e volta no próximo programa geral. Até lá!